contas, é algo pessoal com o Wallace. Acho que ele seguiu não aproveitando, o Lautaro também não aproveitou. Situação do Marquinhos, né? Ele explicou, trouxe, vocês já haviam trazido aqui, não me lembro se você ou o Thiago, o Cruzeiro tenta até negociar com o Arsenal, né? Pra ter um tempo maior pra observar esse jogador, pra aí sim ele, Jardim, de repente, definir se esse jogador vai seguir ou não no Cruzeiro. Até 31 de junho, agora? Agora, 31 de junho então, agora? Eu não sei a data, mas ou é 26? Tá Peraí. O empréstimo? O empréstimo. Acho que é até dezembro, gente. O Jardim ontem falou não, é porque 31 de junho. É porque, o Elton, tem uma questão da obrigatoriedade de ampliação de contrato? Não, determinado número de jogos, se o Marquinhos for utilizado, o Cruzeiro é obrigado a adquiri-lo do Arsenal. Sim. Parece que o que o Cruzeiro tá tentando fazer, parece não, o Jardim falou na coletiva, é tentando estender esse prazo de tipo, se usar mais um jogo já tem que comprar. Não, ele quer ver mais desse jogador. Então ele falou a respeito disso. Mas o Cruzeiro... Eu lamento por jogadores que ainda não consigam aproveitar este momento que o Cruzeiro está vivendo e mostrarem, né, um pouco mais de futebol. O Wallace, o Lautaro, vai embora, né? Vai embora. Não, vai. Aqui, ó. O Wallace não fica. Dificilmente fica. Marquinhos, Lautaro, Gamarra. Quem mais? Vai me ajudando aí. Gamarra, Lautaro, Marquinhos, o Wallace. Acho que são esses, né? E tem jogadores assim, né, cara? Eu fiz uma listinha aqui. De que você acha que podem? Aqui, ó. Parece que a informação é essa aqui, ó. O atacante tem 16 jogos. Caso chegue a 20 até o final de junho, o Cruzeiro tem a obrigatoriedade até o final de junho. Né? Mas e se. Lembrando, o Cruzeiro até junho, que começa o Mundial, o Cruzeiro tem 4 jogos do Brasileirão, um da Sul-Americana e um da Copa do Brasil. Vou fazer uma pergunta aqui, não me parece ser imbecil, né? E se for depois de junho? Aí não tem obrigação. Aí não conta, né? Então segura e joga depois do período. Tá tudo certo. Mas mesmo assim eu não sei se fica. Não. Fica não, né? Não fica. E só assim, o Cruzeiro hoje tem um time, mas não tem elenco, né? Aquilo que se dizia no começo do ano é o contrário. Você não acha que tem? Não, e eu vou falar aqui porque que eu acho que não tem. O Cruzeiro conseguiu um time, mas a gente olha os 11 iniciais. Hoje, quem é suporte de elenco no Cruzeiro hoje? Nós temos um Gabigol que, mesmo sem jogar de titular algumas partidas, mesmo sem entrar em outras, é o artilheiro do Cruzeiro. Na temporada até aqui tem 10 gols em 21 jogos e 2 assistências. Nós temos o Eduardo, que tem entrado bem. E eu vou colocar aqui, forçando, tá, com uma nota 6,5, o William. Nós estamos falando de 14 jogadores, pessoal. Além desses, hoje existem lacunas abertas pra mim de jogadores que possam contribuir com o time. E o Jonathan, você não coloca ele? Eu também coloco o Jonathan Jesus. Vamos colocar. Eu acho que o Hickman tem entrado bem. Não, mas o Hickman não é um cara. O Hickman tá. Eu não vou fazer. A responsabilidade de constituir o elenco? Não. Eu não acho que é uma responsabilidade tão grande. Constituir o elenco do Cruzeiro? Constituir o elenco pra manter o mesmo nível. Você acha que mantém o mesmo nível? Quando a gente chega. É que ontem é uma situação que não é o time principal, né? O time tinha só 3 jogadores. Eu tô falando de suporte ao time principal hoje do Cruzeiro. E quando eu pego, o Cruzeiro tem contratados 18 jogadores do meio do ano de 2024 pra cá. Aí a gente pega desses 18, 2 não estão mais no clube. O Peralta e o Dudu. Tô pegando, repito, pessoal, meio de 2024 e início de 25. Aí tem a turma do asterisco, tá? Que, tipo, ainda não mostrou a que veio. E alguns a gente pode analisar. Tem níveis de menos mostragem ainda. Então, Peralta e Dudu, fora. Wallace, uma enorme interrogação. Ainda Lautaro. Uma interrogação. É uma interrogação. É uma realidade pra você. Não, pra mim é porque eu não vou colocar a minha visão somente aqui. Eu vou colocar jogadores que não aconteceram na visão do público em geral, tá? Não, eu vou tomar a frente nessa aí. Eu vou dizer, eu acredito que o Wallace não vira mais no Cruzeiro. Não, eu já disse isso há mais de um mês atrás. Eu acredito aí que você não tem vira. o Peralta e o Dudu que saíram. Aí você tem 2, né? Dos 18. Aí você tem o Wallace. Não vira. O Lautaro. Não vira. O Gamarra. Não dá. Aí assim, que eu não acho que já era, mas ainda são... A gente não consegue olhar. Rodriguinho, Bolaça e Marquinhos. Cara, de 18... Bolaça eu gosto. De 18, a gente tá falando de 8, cara. Eu acho o Rodriguinho bem bom, cara. Não, mas, Thiago... Bem promissor. Beleza, ele fez 6 jogos, assim. Ele não é um cara hoje que... Ele não é um cara que dá suporte a este elenco do Jardim dos últimos 10 jogos pra cá. Ele não entrava há muito tempo. Ontem entrou, não é... Assim, algo tipo o Eduardo, que você já consegue contar, né? O William, não é, cara. O William ontem também, pra mim, deu assistência pro Bolaço, mas, ó, não mostra o menor sinal neste momento Fagner, vou te incomodar, não mostra. Mas você não acha que há um ranço instalado com o William? Com o William? Acho que é um ranço. Não, é o campo, né? É o campo. Mas... Não tem essa de ranço. O próprio Bolaço, por exemplo... Da minha parte, pelo menos, o próprio Bolaço, embora tenha feito gol,
Ele também não demonstra um grande futebol, mas a torcida fica menos... Não, mas o Wallace, você desculpa, ele não foi... Bolace. Não, falando do Bolace. Mas o Bolace... É porque eu fiquei tão nervoso, mas o Bolace... Você não quer comparar o Bolace com o William, né? Não, eu tô dizendo o seguinte... Porque o grande problema do William, talvez com a torcida, seja a questão que a gente tá falando. Não, o grande problema do William com a torcida não é com a torcida. Não, gente, vocês estão levando por um outro lado. Eu tô falando do campo. Não, tô falando do campo. A análise tá no mesmo... Nós estamos no mesmo patamar. Não, eu acho que não. Você começou falando de ranço, Então, meu querido. Não. Causado pelo fato de não ter resultado de campo. Mas outros não têm. Mas outros não têm. Mas ele não dá sinais pra mim de mostrar... Cuidado nas críticas. É isso que eu tô dizendo. Você desculpa, cara, olha só, o Bolace tem 15 jogos, 500 minutos jogados. O Thiago chama muita atenção pra isso. 500 minutos jogados, tem 4 gols e 1 assistência. E eu acho que... Ele tem 500 minutos, 4 gols e assistência? O recorte dele é bom, cara. Mais de 10 jogos. O recorte... Não, meu 500 jogos dá... 500 minutos. 500 minutos. E hoje o futebol tem 100 minutos, né? Normalmente. Cara, o recorte dele é muito bom, cara. Muito bom. Tá dentro do que você imaginava? Poxa! O Bolace, desde quando ele chegou, ninguém falou dele ser titular. Ele era composição de elenco e quando ele entra, eu acho que ele entrega. E você tem os números do William aí? O William tem. Mas tá tão mal assim? Tá titular, HG. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Não, é só olhar. O Gabigol não é titular. Mas o Gabigol não é titular e não tá mal. É impressionante como... Você espera muito mais dele do que do Gabigol? Não, do que do Bolace, por exemplo. E o Gabigol tá entregando quando entra. O William entrega com muito menos frequência. Você espera mais do William que do Bolace? E defensivamente o William tá muito mal. Aí vocês não conseguem falar do William. Vocês vão falar... E o Gabigol? Nós estamos falando do William. Então... Esgotem os recursos pra gente falar do William. Não, porque com o Gabigol vocês não conseguem. Não, mas vocês não conseguem. E aí eu te perguntei. Não há um ranço, porque Valor, não há um fato de não ter resposta dentro de campo. Eu acho que o principal às vezes as pessoas criam um ranço com o jogador. Beleza, eu não acho que é um ranço. Criado no Atlético um ranço com o Bernardo. Ok, mas eu não acho que é um ranço. Mas tudo bem, então é só você dizer, não é um ranço. O resultado dele de não estar rendendo é por isso, isso e isso. O jogador... Só que eu acho que outros jogadores, eu acabei de citar um aqui, não tem, o Elton mostra os números ali, mas se você pegar e querer responder tudo por esses números aí, você não vai achar problema. Não, você me pediu os números do William, então vamos tentar explicar os números do William. O William chega aqui em 2023 e faz uma temporada muito boa, muito boa. Foram 40 jogos, né? Assumiu a titularidade, se recuperou depois de uma lesão grave, mostrou essa qualidade, né? O que o Daniel destacou aqui de defensivo e de forma ofensiva, indo para a seleção brasileira, foi convocado para a seleção brasileira. 2024 ele faz um ano de 60 jogos, então é muita coisa. O Cruzeiro na temporada teve 64. 48 jogos como titular. 64, e ele fez 48 jogos de 90 minutos. Isso. Então, a temporada 2024 do William foi muito desgastante. E por isso o Cruzeiro foi buscar um jogador que, na ideia da diretoria, seria uma ótima sombra e que acabou tomando a titularidade dele com méritos. O Fagner assumiu a titularidade da equipe do Cruzeiro hoje com méritos, porque ele conquistou em campo. E a queda de rendimento do William na atual temporada, a gente pode até olhar para a temporada passada, quando ele foi muito exigido sem sair do time. O William é um jogador hoje que você assinaria a saída dele do Cruzeiro? Não. Você não. Tá maluco, não tem lateral direito. Não se acha lateral direito na Praça 7 assim, não. Você assinaria a saída jamais? Eu também não. Então pronto, ele é útil. Ele é muito útil. Sim. Então, o que eu tô querendo dizer é que a queda de rendimento... Você concorda com a gente, não com o Valor. A queda de rendimento dele, pra mim, na atual temporada, vem por causa da temporada passada que ele foi desgastado. Então você concorda com a gente aqui? Em que sentido? Não, peraí, mas ele foi desgastado, eu acho que muito mais na relação com o torcedor, principalmente, por causa da fisicamente dizendo. Thiago, ele não conseguia mais entregar o que ele entregava. O William, o Daniel chamou a atenção, quando ele chegou aqui... pelo torcedor. Ok, vamos chegar lá. O William era um cara que fazia uma recomposição muito boa, sabia marcar de forma defensiva muito bem e ainda chegava à frente, não só para dar assistência, mas para fazer gols. Na atual temporada, eu acho que fisicamente o William não consegue entregar o que entregou em outras temporadas, mas ele é extremamente útil para a equipe do Cruzeiro. A marcação do torcedor é exatamente porque o torcedor sabe... então tem a marcação. Não, é porque o torcedor sabe... então você está concordando que tem a marcação. Você acabou de entregar, então, o que eu perguntei pro Valor. Mas olha a explicação. Muito bem. Porque o torcedor sabe o que o William pode entregar, gente. O torcedor espera o William de 2023. Eu acabei de falar sobre isso. Então por isso que eu perguntei se é um ranço. 2 anos esperando. Não é um ranço, essa é uma expectativa de que ele volte a jogar como em 2023. Eu não quero ter razão, mas no final das contas eu acabo tendo. Deixa eu dar uma... Só a grande diferença que eu acho da situação tem 18 pessoas falando aqui dentro. Do William que vocês fizeram, é que o Gabigol, não é que ele não tá bem, é que tem um cara que tá melhor do que ele. Porque quando o Gabigol entra, ele responde, ele tem apresentado... Isso é ótimo pro Cruzeiro. O cabelo do Brunão tá igual do louco. Diferente do William, porque o William não tem correspondido tanto. Olha. E aí, Nação Azul, quero sua opinião aí nos comentários sobre essa discussão aí sobre o William, né? O rendimento, a queda de rendimento do jogador.
E sobre a lista de dispensas aí, que deve ser gigante no Cruzeiro, né? Jogadores que não têm retornado, né? Com bons desempenho dentro dos jogos, e o Léo Jardim não deve contar, né? Leonardo Jardim, perdão, com esses jogadores, né? Deve ter uma lista aí de diversos jogadores para serem liberados nessa janela de transferência do meio do ano, e vamos ver aí o que vai acontecer. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like no vídeo.